Neste terceiro módulo do curso, a gente vai estudar 3 tópicos. A gente vai estudar os Brahmanas, os Aranyakas e vai ver um pouco sobre a filosofia Purva Mimamsa. E então, logo agora no início desse módulo, eu vou, em 3 vídeos, apresentar um pouquinho sobre cada um desses tópicos, para vocês já ficarem com uma visão sobre os 3 assuntos que vão ser tratados. Então, tanto sobre os Brahmanas, quanto sobre os Aranyakas, quanto sobre a filosofia Purva Mimamsa. Então, primeiro, nessa aula, eu vou falar um pouco sobre os Brahmanas. Então, a gente vai trabalhar essencialmente com os rituais védicos e a interpretação simbólica desses rituais. É essencialmente isso que a gente vai tratar. E a gente vai ver que os Brahmanas, eles vão bastante além do ritual propriamente dito e vão nos apresentar uma visão do cosmos, do universo, da realidade. Então, os autores dos textos brahmanas, eles enriqueceram sua visão dos rituais védicos através da construção de teorias únicas de identificação e conexão. A gente vai ver exemplos depois, que serviram para estabelecer uma noção de ser compartilhado entre o sacrificante, o sacrifício e o próprio cosmos. Então, conexões nesses 3 níveis: a pessoa, o ritual e o universo. E o universo aí compreendendo devas também. Embora por muito tempo subestimados, esses textos estabelecem as bases para grande parte da especulação filosófica posterior, especialmente nas Upanishads. Então, as Upanishads não tratam muito a respeito de rituais, ok, mas essa conexão entre os hinos dos Vedas e as Upanishads é preenchido pelo pensamento dos Brahmanas e dos Aranyakas. E se a gente não estuda esse período, essa fase, a gente não entende o que aparece depois nas Upanishads. Parece mágica, que surgiu do nada. Então, primeiro, revendo um esquema que a gente já apresentou antes, né? Então, o universo dos textos védicos, onde se encontram os Brahmanas. Então, existem as coletâneas de hinos, Samhitas, aproximadamente 2000 a 1500 a.C. Então são essas coleções mais antigas de hinos e versos sagrados, Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda. Aí, depois disso, surgem os Brahmanas. Essas datas que estão aqui são aproximadas, né? Ninguém sabe. Os Brahmanas estão aproximadamente 1200 até 800 a.C. e que são textos em prosa que explicam o significado oculto dos rituais. E é isso que a gente vai focalizar nessa aula. E depois, então, Aranyakas e as Upanishads mais antigas, aproximadamente 1000 até 400 a.C., são textos que aprofundam a especulação filosófica, movendo o foco do ritual para o eu interior. Então, é essa sequência que a gente tem que ter em mente, dessa transição, dessa transformação. As datas exatas ninguém sabe, né? Então, o que são os Brahmanas? São manuais dos Brahmanes, né? Que também se chamam Brahmanas em sânscrito, é exatamente a mesma palavra. Então, manual cósmico dos sacerdotes são textos em prosa, em contraste com os versos mais arcaicos das Samhitas. Existem 10 Brahmanas principais que chegaram até nós, cada um ligado a um dos 4 ramos dos Vedas. Tem ramos que têm mais Brahmanas e outros que têm menos. A razão de ser dos Brahmanas é o quê? Os grandes ritos
de sacrifício védicos, ponto central de onde suas discussões partem para onde retornam. Então, o tempo todo nos Brahmanas está falando a respeito de rituais. Para a gente entender o que os Brahmanas falam, eu vou ter que me referir também a rituais, que a gente não descreveu quando estava falando a respeito dos Vedas propriamente ditos, mas que fazem parte do mesmo período. Então, quando se analisa os Brahmanas, considera-se que existem dois tipos ou duas camadas do conhecimento ritual. Como fazer, então as instruções práticas, e por que funciona, o que, que tem por trás daquelas instruções e do ritual. Então, vidri, injunção, é a obrigação, é a regra, é a norma, a partir do como fazer, né? Descreve as ações rituais de forma sucinta, pois o público já conhecia a prática. Bom, esse é um detalhe importante. Os Brahmanas, eles não contêm, em geral, descrições muito detalhadas a respeito dos rituais. Por quê? Porque pressupõe que a pessoa já conhece. Então vão discutir o simbolismo, a interpretação, etc. E para conhecer os detalhes práticos mesmo, é necessário estudar os Shrauta Sutras, que fazem parte dos Vedangas. A gente já se referiu aos Vedangas, que são aqueles complementos dos Vedas. Então, os Shrauta Sutras, eles descrevem os rituais solenes. Então, exemplo de vidri ou injunção. Ele toca a água. Né? Shatapatha Brahmana, né? Vai aparecer uma série de abreviações aqui, feito o S com acento agudo, S de Shiva, né? E B, isso é um Brahmana, que é o Shatapatha Brahmana. Então, está pegando um exemplo logo no início do Brahmana. Então, o sacerdote toca a água. É uma regra do que ele deve fazer durante o ritual. Agora, a parte da explicação, ou atravada, a parte do porquê, explora o significado superior e misterioso por trás da ação. Então, na mesma obra, um pouco mais para frente, vai dizer: ele traz água porque todo este, isso aqui, né, o cosmo, é preenchido pela água. Assim, por esse primeiro ato, ele adquire tudo isso. Bom, o que quer dizer o cosmos todo é cheio de água? Né? Água num sentido simbólico, né? Então, o oceano primordial, que aparece em vários mitos cosmogônicos, o universo seria preenchido totalmente por esse oceano, seria onde tudo se originou. Não é que atualmente está cheio de água, né? Mas a origem de tudo. Então aqui está explicando por que ele toca a água. Né? Então ele traz água porque todo esse cosmos é preenchido pela água. Assim, por esse primeiro ato, ele adquire tudo isso. Então ele está se colocando em contato com tudo isso, com o universo todo. E os Brahmanas não foram muito valorizados pelo Ocidente quando começaram a ser estudados. Então, a recepção no Ocidente dos Brahmanas foi bastante fria, bastante distante. Então, os primeiros indologistas europeus, século XIX, embora traduzissem os Brahmanas, frequentemente os desprezavam. Traduzia e na própria introdução da tradução dizia: oh, que coisa estranha, o que é isso? Então, as razões para essa repulsa incluíam a lógica não empírica dos textos e uma visão protestante pós-iluminista que rejeitava o que consideravam o poder sacerdotal. Então, normalmente, né, tradutores britânicos, protestantes, rejeitando qualquer coisa que viesse daquela religião estranha dos indianos. Então, uma citação aqui do Max Miller, né? Bobagem, e o que é pior, bobagem teológica, o delírio de loucos. É uma frase que ele fala a respeito dos Brahmanas. Então, os Brahmanas
não foram muito valorizados pelos estudiosos do século XIX e depois também não. Então, até hoje, existe assim uma carência de estudos mais detalhados a respeito dos Brahmanas. Existem estudos? Sim, claro que existem estudos, existem teses de doutorado a respeito dos Brahmanas, mas comparado com a quantidade de estudos que existe ou sobre os hinos dos Vedas ou sobre as Upanishads, que vem antes e depois, é desprezível. Então, há um número pequeno de estudos a respeito dos Brahmanas. Bom, o que é utilizado o tempo todo dentro dos Brahmanas? Então, aquilo que está sendo chamado aqui a arte da identificação. Então, a filosofia dos Brahmanas se baseia em encontrar e declarar identidades entre diferentes entidades para revelar seu significado oculto. E esses métodos incluem, por exemplo, correspondências numéricas. Então, numa determinada prece tem 12 versos e existem 12 sílabas de um metro poético. Então, essas duas coisas se correspondem uma à outra, simplesmente porque o número é igual. Né? Exemplo do Shatapatha Brahmana. Outro tipo de identidade ou correspondência. Né? Etimologia. Etimologia é o quê? É a origem da palavra. De onde que a palavra veio? E os Brahmanas estão cheios de afirmações a respeito da origem das palavras, algumas delas válidas e muitas delas inventadas e que não têm nenhuma base. Então, aqui o exemplo. Né? Agni, o Deva do fogo, e o sacerdote Agnid compartilham uma identidade essencial. Então, Agnid é o nome de um tipo de sacerdote. E aqui está sendo identificado com Agni porque é parecido. Né? Mas o fato da palavra ser parecida não quer dizer que venha exatamente uma da outra ou que tenha uma raiz em comum. Então, tem muitas coisas desse tipo que são totalmente sem base nos Brahmanas. Outro tipo de identificação ou correspondência. Homonímia ou sons parecidos. Então, Agni, fogo, e Agre, a frente, conectam o sacrificante ao deus do fogo. Né? Aqui certamente não tem relação. Né? A palavra Agni e a palavra Agre, apesar do som ser parecido, não tem nenhuma relação uma com a outra. Então, considerar que simplesmente porque o sacrificante está voltado para a frente, para um determinado lugar, aquilo tem a ver com Agni, não tem. Né? Então, tem muitas correlações desse tipo que são inventadas. E quarto tipo aqui de identificação, a mitologia arcaica. Então, a antiga identificação de Agni como um pássaro justifica a construção de um altar em forma de pássaro. Bom, o que tem o fogo a ver com um pássaro? Em princípio, nada. Mas existem mitos que relacionam Agni com um pássaro. Então, por causa desse mito, então se identifica Agni como um pássaro. E essas identificações estão sendo utilizadas o tempo todo nos Brahmanas. Né? E a gente pode falar de um princípio unificador que é o Bandhu, né? A teia de conexões cósmicas. Então, Bandhu é o termo em sânscrito que representa exatamente a existência dessas conexões entre coisas totalmente diferentes. Então, as identificações não se baseiam em mera semelhança, mas no conceito fundamental de Bandhu, conexão, laço, parentesco. Então, quando nos Brahmanas se afirma que existe esse bandhu, que existe essa conexão, uma coisa se torna praticamente equivalente à outra. Não é semelhante, não é parecido, não é uma analogia, mas é uma conexão profunda.
E os pensadores sabiam que essas conexões eram invisíveis, afirmando que os deuses amam o misterioso, né? Paroksha, né? Então, essa afirmação aparece o tempo todo nos Brahmanas, né? Que os devas amam aquilo que é oculto, aquilo que é misterioso, quando está falando dessas conexões invisíveis. E saber é tornar-se, o conhecimento dessas conexões bando não é apenas intelectual, ele estabelece o ser do indivíduo no cosmos. Então, quando se estabelece uma conexão entre, por exemplo, a respiração da pessoa e o vento, não é uma semelhança, é um bando. Então, pela respiração, a pessoa está conectada a esse poder cósmico que é, ao mesmo tempo, um movimento de ar, mas é também um deva. Vayu é um deva. E bando implica um ser compartilhado, o que afeta um elemento afeta identicamente o outro ao qual está conectado. Então é quase uma identidade. Você atua sobre um, você está atuando sobre o outro também. É uma conexão muito forte. Então, esse conceito de bantu é essencial para a gente entender o que está por trás dos Brahmanas. E nos rituais, o que existe de um modo geral? Os rituais são uma recriação de alguma coisa mítica, de alguma coisa do passado. Muitas vezes de recriação do próprio universo. Então, é por isso que essas interpretações acabam sendo muitas vezes extremamente profundas, incluindo um simbolismo a respeito da origem da totalidade. Então, o ritual de sacrifício não é apenas uma oferenda, mas uma replicação do ato de criação primordial do cosmos. E a gente viu uma coisa que já apontava para isso quando a gente estudou o Purusha Sukta. Então, o mito de Purusha, o homem cósmico, né? Rigveda Mandala 10, Sukta 90. Então, o universo ordenado nasceu do desmembramento do Purusha primordial em um primeiro sacrifício divino. Portanto, o ritual na Terra é um ato de recriação do mundo, estabelecendo uma base e um lugar para o sacrificante no universo. Por quê? Purusha não é só aquele Purusha lá do hino. Purusha significa homem. Então, o sacrificante, a pessoa para quem é feito o ritual, né, o Yajamana, ele é identificado também com Purusha. Então, ele faz parte de um ritual que recria o universo. Então, vocês vejam como essas correlações levam longe dentro do simbolismo dos Brahmanas. E aqui tem uma pequena discussão, né, sobre a questão do ritual, do sacrifício, né? Yajna pode ser traduzido por ritual, mas também por sacrifício. E sacrifício significa que alguém está morrendo, né? Que vai matar um bicho, vai fazer uma coisa desse tipo, né? Bem, então, se existe aquele hino que fala do ritual em que Purusha é a vítima, e se Purusha está sendo identificado com o sacrificante, o Yajamana. Então significa que ele deve morrer, né? Então aqui é descrito como a tensão fundamental. Se o sacrifício recria o mundo a partir de um homem Purusha, então o sacrificante humano deveria ser a vítima. Né? Problema, para um mortal isso resultaria em morte, não em renascimento. Né? O sacrifício é um homem. Então qual é a solução? Substituição. Então, usar vítimas substitutas, podem ser animais, leite, grãos, às vezes uma coisa feita de argila,
né? E um distanciamento, empregar sacerdotes especialistas para realizar o ato em nome do sacrificante. Mas esses rituais envolvem simbolicamente a morte e a reconstrução do sacrificante, do Yajamana. Então, essa é a solução, né? Então, a grande síntese, tornando-se o sacrifício sem morrer. Então, através do conhecimento dessas conexões Bantu, o sacrificante se identifica com cada parte do ritual em um nível misterioso, aquilo que já foi colocado, né? Paroksha, que é aquilo que os devas adoram. O altar, as colheres e a vítima são medidos e equiparados ao seu próprio corpo. O resultado é a conexão do sacrificante ao cosmos, definindo sua existência e seu lugar no universo. Aqui é um detalhe interessante que quando vocês viram lá no módulo 2 aquele documentário sobre o altar de fogo, tem um determinado momento em que o sacrificante, o Yajamana, ele é medido pelo Aguarya, porque ele é a unidade de medida para construir tudo, para organizar o terreno onde vai ser feito o altar de fogo, e todos os objetos que são utilizados são proporcionais ao tamanho daquela pessoa. Então, ele está presente em tudo que é utilizado no ritual. Né? Então, aqui está dizendo: o altar, as colheres e a vítima são medidos e equiparados ao seu próprio corpo. Então, o sacrificante está conectado a todas as coisas do ritual, e todas essas coisas do ritual estão conectadas ao universo também. Bem, tudo isso vocês podem começar a achar: nossa, mas que loucura! Né? E o que isso tem a ver com o pensamento filosófico, etc. Bom, então, dos Brahmanas para os Upanishads a gente tem uma transição. Não é uma, né, como eu disse logo no início dessa aula, as Upanishads não surgem do nada. Surgem a partir de um movimento, não é diretamente das Samhitas, não é diretamente dos hinos, mas é passando através dos Brahmanas e dos Aranyakas. Né? Então, o pensamento upanishádico não surge do nada, ele é inteiramente construído sobre a fundação dos Brahmanas. E se a gente não estuda isso, a gente não entende realmente as Upanishads. Então, vai haver uma mudança gradual de foco do ritual externo no altar de fogo para a exploração do universo interno, né, a natureza do eu humano, o Atma, e da realidade última, o Brahman. Então, é importante a gente estudar isso, gente, essa fase de transição. Eu sei que vai ser bastante estranha essa parte do nosso módulo, mas a gente precisa passar por isso. E existem aquilo que é chamado de ecos do sacrifício, do ritual no pensamento upanishádico. Então, o simbolismo do sacrifício permanece como pedra angular nas Upanishads, mas é internalizado. Então, a morte como um sacrifício de desmembramento. Então, aqui está citando agora uma Upanishad, Brihadaranyaka Upanishad. A sua fala desaparece no fogo, sua respiração no vento, sua visão no sol. E a gente vai ver que isso tem tudo a ver com os Brahmanas. Tá? Então, tem coisas que aparecem nas Upanishads. Quem estuda diretamente os Upanishads sem estudar esse período anterior não entende de onde isso veio. E uma outra citação aqui da Chandogya Upanishad, a vida como um ritual de sacrifício. Seus primeiros 24 anos são a prensagem da manhã. O que é prensagem da manhã? Então, nesses grandes rituais, se prensava as plantas de onde era extraído aquele suco, o soma, né, a própria planta chamada soma, e o suco extraído delas, que é também o soma.
Então existiam várias prensagens. E aqui então está fazendo uma comparação da vida humana, né, seus primeiros 24 anos, com a prensagem da manhã, que é então a primeira extração de soma a partir das plantas. E quem não conhece os rituais vai ler as Upanishads, não vai entender absolutamente nada de onde que isso saiu. Bom, então, pontos essenciais que a gente vai ver à medida que a gente estuda os Brahmanas. Mais do que manuais, os Brahmanas são textos de profunda especulação sobre a natureza da realidade. A lógica da identificação. Sua filosofia opera através da identificação para descobrir essas conexões ocultas, bandhu, que unem todas as coisas. Laboratório cósmico, o ritual do sacrifício é o palco onde o ser humano se conecta ao cosmos, recriando o mundo e a si mesmo através do ritual. E a fundação filosófica, eles estabeleceram o fundamento conceitual para a célebre filosofia das Upanishads. Então, nessa primeira aula, eu estou apenas esboçando pontos importantes dos Brahmanas, que é também para vocês não ficarem chocados com o que a gente vai estudar. A gente vai estudar bastante esse pensamento que aparece nos Brahmanas, e vocês têm que entender isso. É extremamente importante, embora possa parecer muito estranho. Mas a gente precisa estudar essa etapa do pensamento indiano. Então, até a próxima aula.